faz um tempinho, então eu meio que desacostumei. E aí, galerinha, tudo bom? Estou eu aqui novamente depois de alguns meses e depois de perder um pouquinho de cabelo, aparentemente, não é mesmo? E pra voltar a fazer alguns vídeos pra vocês, é isso aí. Eu quero estrear essa minha volta com, acho que meu quadro preferido daqui, que é o Fatos da Telã. E hoje eu fui assistir O Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, dirigido por Tim Burton, que até pouco tempo atrás era um dos meus diretores preferidos. Não que ele tenha deixado de ser, mas ele perdeu alguns pontinhos aí com algumas polêmicas que andaram aparecendo, não é mesmo? E uma delas envolve esse filme, inclusive. Do que você tá falando, Lari? Então, pra quem não sabe, esse filme foi baseado num livro. Esse aqui, escrito por Ransom Riggs. Eu fui assistir ao filme que é baseado nesse livro, ou deveria ser, pelo menos. Antes de assistir ao filme, eu assisti a muitas críticas, principalmente de booktubers, falando sobre a adaptação. E eu já fui pro cinema com a expectativa lá no pé, porque muita gente, pra não dizer todo mundo, tá falando mal do filme. Mas por quê? É porque o filme é ruim? Não. É porque o Tim Burton não conseguiu atingir as expectativas? Talvez. Mas por que ele não conseguiu atingir as expectativas? É porque ele simplesmente mudou o livro inteiro. Eu vi algumas pessoas falando que da metade pro final do livro, no filme estava completamente diferente. Que ele tinha meio que aglutinado a primeira parte do segundo livro, porque, pra quem não sabe, é uma trilogia, no primeiro filme, deixando meio incerto como é que vai ser uma continuação, uma possível continuação desse primeiro filme. Isso logo me lembrou de Desventuras em Série, porque pra quem não sabe, o filme Desventuras em Série, de 2004, é uma adaptação dos 3 primeiros livros de uma série de 13 Desventuras em Série. E é lógico que perde muita coisa, mas ainda assim dá pra entender, e o filme ficou bom. Agora, o filme das Crianças Peculiares é um caso à parte, viu? E Desventuras em Série não tem nada a ver com Tim Burton, tá? Foi só um exemplo de adaptação mesmo. Mas bem, pra começar, como eu disse, tinha muita gente falando que da metade pro final tava tudo diferente. Eu já comecei a ver a diferença no início do filme, nas, sei lá, 2 ou 3 primeiras cenas. A personalidade do personagem principal tá totalmente errada. No livro, ele é um bobão, assim, como se fosse o início de Harry Potter, sabe? Que ele é um bobão, ele não sabe de nada e ele precisa da ajuda de todo mundo. Não que isso mude mais pra frente em Harry Potter, mas enfim. E ele tem medo, sabe? Porque aconteceu determinado evento na vida dele e ele não pode falar sobre isso com os pais ou com a psicóloga que ele precisa ver, porque eles vão achar que ele tá louco, mas ele sabe que aquilo não é coisa da cabeça dele. Ele sabe que tá realmente acontecendo. Então ele precisa chegar aos poucos e falando assim, sem entregar tudo de bandeja pra que não achem que ele é louco e não mandem ele pra um manicômio logo de cara, não é mesmo? Isso é no livro. O filme, ele já chega entregando pra todo mundo. Então, eu vi tal coisa, tá? E eu preciso ir pro outro lado do mundo pra ver se o que eu vi tem alguma coisa a ver com isso aí, beleza? E aí, logo de cara, os pais dele aceitam isso e a psicóloga fala que é ótimo e não sei o que, tipo... No livro não é assim. Dá pra entender que algumas coisas são feitas porque no filme não teria o tempo necessário pra essas coisas acontecerem, certo? A narrativa do filme tem que ser realmente mais ritmada, mais rápida, assim, pra prender a atenção do espectador. Mas não é tudo que precisa ser mudado, sabe? Tem algumas partes do livro que podiam muito bem, eu via muito claramente na minha cabeça aquilo na tela. E não aconteceu, não apareceu. O Tim Burton inverteu o início da história, porque o livro começa com o personagem principal criança, escutando histórias do avô e tudo mais, e depois ele vem pra narrativa no presente pra mostrar o que tá acontecendo, qual foi esse fato que eu falei. Eu não vou falar nada porque pra mim é spoiler. Mas, e aí no filme tá tudo ao contrário, sabe? Começa já a partir desse fato, é um baque, assim, que você começa a assistir o filme, você não sabe o que tá acontecendo. Minha mãe foi assistir comigo e ela ficou o tempo todo perguntando o que estava acontecendo, porque realmente não dá pra entender. Você só vai entender um pouco mais à frente, sabe? Mas não faz sentido ele ter mudado isso, porque era uma explicação que podia vir antes, sabe? Porque o Jacob criança, Jacob é o personagem principal, é como se fosse um prólogo do livro.
E isso ficaria muito legal no filme, sabe? Seria uma adaptação bacana e fiel. Mas ele já mudou tudo ali na frente. Gente, é bizarro, é bizarro. Além da personagem do principal, ele também mudou simplesmente... Ele não mudou as personalidades, ele inverteu os papéis. Ele pegou uma personagem que era secundaríssima, que ficava ali, e trocou pela coadjuvante, que é a melhor amiga do personagem principal. Pra quê? Ninguém sabe. Não fez o menor sentido. Ele mudou os nomes, ele mudou os poderes, ele mudou a personalidade, ele mudou tudo. Tipo, é como se... Na verdade, ele só mudou os nomes mesmo. Ele pegou a Olive, transformou na Emma e pronto, é isso aí. Por quê? Não faz o menor sentido. Ele mudou a história. Por conta de todas essas mudanças que eu falei, da metade do final pro final, principalmente, ficou muito assim, como que esse filme vai continuar, sabe? Se vai ter uma continuação. Porque se depender das críticas que eu tô vendo em jornais, no YouTube, sabe, em qualquer tipo de mídia, esse filme não vai ter uma continuação, infelizmente, porque dava pra ser uma série muito legal de filmes. Já que estamos falando tanto do Tim Burton, o diretor do filme, vamos falar uma coisinha aqui. Os filmes dele, em sua maioria, são meio voltados pro público infantil. Isso foi outra coisa que irritou um pouco nesse filme. Ele ficou meio infantiloide, sabe? Tem umas coisas que não precisam de explicação e ele fica querendo bater naquela teclinha, explicando e tudo. Tem cenas, assim, de graça, de piada e não sei o que simplesmente não existem no livro. São coisas, assim, que não dá pra entender por que ele colocou, sabe? Era pra transformar num livro pra crianças e tudo. E esse livro não é pra criança. Esse livro é mais um... pra jovem adulto, sabe? É pessoa na minha idade, assim, idade de faculdade, saindo do ensino médio pra faculdade, mais ou menos. E ele quis transformar num livro infantil, tipo, de conto de fadas, com piadinha e coisinhas engraçadas, e transformando o vilão numa coisa caricata e engraçada e burra, e irritou um pouco. E ainda falando do Tim Burton, eu vou deixar aqui o que eu tô pensando do Tim Burton nesse exato momento. Além daquela babaquice do Tim Burton falar que a presença do politicamente correto na nossa sociedade tá estragando tudo, basicamente foi isso que ele falou em uma entrevista que ele deu, ele tem se achado demais. Foi isso que eu tirei desse filme. Porque olha só, já na capa desse livro tem as falas, né, que as pessoas que leram comentaram. Temos aqui uma fala do Rick Riordan, que escreveu Percy Jackson. Temos uma fala de John Green, que é escritor de A Culpa das Estrelas. E temos a fala de Tim Burton. Os 10 primeiros estão elogiando o livro. Tim Burton comenta o seguinte: vocês têm certeza de que não fui eu quem escreveu esse livro? Pareceu algo que eu teria feito. Ou seja, ele já estava jogando um verde ali pra ver se alguém chamava ele pra fazer um filme, provavelmente, não é mesmo? Ou então ele tava querendo dizer que ele é tão bom, mas tão bom, que parece que ele mesmo escreveu esse livro, de tão bom que ele é. Eu acho isso de uma prepotência sem limites. Já começou a me irritar um pouquinho aí. Aí depois veio essa polêmica ali do... Meu Deus, meu gato tá no meu armário. Depois veio ainda essa polêmica do politicamente correto, que já me fez baixar mais ainda a moral do Tim Burton no meu quadrinho de moral. E aí agora, quando eu fui ver o filme, tem uma cena em que o Tim Burton faz uma aparição especial. Sabe? Como se ele fosse Quentin Tarantino ou Alfred Hitchcock. Isso me irritou profundamente também, mas muito profundamente. Porque, cara, Tim Burton pode ser um ótimo diretor, mas ele não tá aos pés desses ainda, sabe? Então ficou meio pesando no coraçãozinho. Bom, pra finalizar esse vídeo, pra não ficar falando só coisa ruim do filme, eu queria deixar bem claro que eu gostei do filme, eu teria amado ele se eu não soubesse que existia o livro, se eu não tivesse lido o livro. Eu não sei se eu falei no início, mas eu li até a metade, porque eu comecei a acompanhar essas críticas e tudo, fiquei com medo de terminar o livro antes de assistir o filme, mas não adiantou nada, porque ainda assim deu pra ver essas diferenças, sabe? É isso, eu gostei muito do filme. Se for tirar assim só pelo filme, eu teria dado, sei lá, uma nota 9 de 10, sabe? De tão bom que é. Os efeitos especiais estão ótimos, a fotografia tá maravilhosa. Tim Burton surpreendeu como sempre nesse quesito. Mas no quesito adaptação, acho que merece um 3 de 10. Então esse filme fica com essas duas notas. Sem contar com o livro, é um 9 de 10. Contando com o livro, é um 3 de 10. Então, se eu tenho um conselho pra te dar,
não lê o livro antes de assistir o filme. E olha que eu nunca falo isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir, comenta alguma coisa aqui. Se você quer me xingar porque você amou o filme e adorou a adaptação, pode comentar. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Eu espero aparecer mais por aqui. Um beijo e tchau, tchau. Foi super sem querer, mas eu fui com a minha camisetinha do Tim Burton no cinema hoje.